Pouca ciência, ela distancia a gente de Deus, desse Criador, de quem construiu isso tudo, que é algo muito, muito sábio. Muita ciência te aproxima dele. Quanto mais a ciência está ampliando, mais ela consegue compreender que toda a nossa estrutura, tudo que aconteceu, como nós somos criados, como a gente consegue lidar com o nosso cérebro, vamos dizer assim, o trabalho do nosso corpo, é algo muito perfeito para falar que foi o acaso. É impossível você falar que o acaso fez com que a gente se desenvolvesse e criasse toda essa personalidade que a gente tem hoje. Sim, a nossa linguagem, eu acho que ela é muito pobre em alguns conceitos. Igual, por exemplo, quando a gente fala a palavra amor. A palavra amor ela é uma única palavra, mas ela tem diferença, um amor com o pai, um amor com o filho, um amor com o esposo, um amor com o amigo, um amor com um companheiro de trabalho, sim. São coisas diferentes, mas a gente acaba até ligando a palavra amor, às vezes, com sexualidade. Então, assim, a gente tem um linguajar que, às vezes, ele é um pouco limitado e a gente se confunde em alguns momentos. Mas a questão hoje, quando a gente fala da crença, dentro de uma parte de neurociência, que é a parte que eu hoje me especializo um pouco mais, crença é toda aquela informação que eu aprendi durante a vida. Então, todas as nossas ações, tudo que a gente exerce hoje, ela é baseada por alguma informação interna. E essa informação interna, esse conhecimento que você tem interno, é a sua crença. Então, cada um é único, não existe crenças iguais, vamos dizer assim, são próximas, é a interpretação de cada um. Mas é uma crença ligada com tudo aquilo que eu aprendi na vida. Então, tudo aquilo que eu vivi, isso, a minha visão do mundo é a minha crença. Então, por exemplo, o jeito que eu relaciono com meus pais, o jeito que eu relaciono com meus filhos, o jeito que eu relaciono com meus colegas de trabalho, estão baseados em informações que me foram passadas desde o berço. Então, essas informações é a base, é a estrutura que nos faz agir da maneira que eu sou. Porque tem hora que nós temos irmãos idênticos, né, gêmeos, univitelinos, com a carga de DNA próxima um do outro ali, praticamente, geneticamente, o mesmo ser, mas com comportamentos totalmente diferentes. E hoje, assim, antes a gente acreditava que o meu formato do corpo, o meu estilo estava ligado ao DNA, né? E hoje a gente sabe que não é isso mais. Não é somente isso, não é que não seja isso. Mas hoje o que acontece na sua vida está muito mais relacionado com aquilo que você interpreta do meio do que com aquilo que realmente você trouxe de carga genética. Então, essa base da gente buscar autoconhecimento e começar a compreender quais são as minhas crenças, por que às vezes tem pessoas que têm dificuldade em se dar bem no relacionamento, por que às vezes tem pessoas que têm dificuldade de se dar bem com o dinheiro, porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade de ter uma qualidade de vida de saúde legal. Você pode ver que tem pessoas que às vezes estão num relacionamento que não está bacana. Aí ele termina aquele relacionamento, ele entra no outro relacionamento, parece que ele só mudou de endereço. Mas os problemas, aquela situação que ele vivia é a mesma. E o mesmo acontece de trabalho em trabalho. Então, quando a gente começa a olhar essa estrutura das nossas crenças, elas nos movem, elas nos fazem refletir e ver como é que a gente lida com a situação. Então, compreender isso um pouco mais nos liberta. Quantos de nós aprendemos que dinheiro era sujo, que dinheiro não traz felicidade, que quem tem dinheiro não vai para o reino dos céus? Então, assim, se pega um ensinamento, se passa de uma visão, às vezes, um pouco mais, vamos dizer assim, não precisa, e aquilo ali vira uma crença interna quando a gente é criança, e as nossas crenças, desde a gestação, molda o nosso caráter, molda o formato do nosso corpo, molda a nossa própria vida. Então, compreender isso um pouco mais vai nos dando permissão para sair de alguns círculos viciosos que a gente vive. Se você for ver, a vida da gente é como se fosse um loop. A gente passa problemas e aquele problema ele muda o cenário, muda as pessoas, mas a essência acaba sendo um pouco a mesma. É muito comum a gente ver pessoas vivendo em ciclos que não se fecham. Ele entra naquele ciclo daquele problema ali e ele repete, até que ele consegue compreender o porquê que ele vive aquela situação e começa a ter ações com base em novas informações para ter resultados diferentes. Então, isso aí dá uma amplitude para a nossa vida de poder dar um passo a mais, progredir um pouco mais, caminhar um pouco mais. Então, esse autoconhecimento, que é a base que hoje eu tento proporcionar para as pessoas, olhar um pouquinho para si e compreender realmente o porquê que eu ajo do jeito que eu estou agindo, porquê que eu tomo decisões do jeito que eu tomo. Porque, vamos lá, quantas vezes, às vezes você quer tomar uma decisão de um jeito, quer construir algo, você faz a decisão interna, você monta a sua estrutura interna, quando você vê, você já está agindo totalmente ao contrário.
Isso serve para uma questão de reeducação alimentar, isso serve para uma questão num relacionamento, numa profissão, a gente toma decisões, ou seja, a minha parte consciente sabe que é certo. Mas por que eu estou agindo de uma forma diferente? Quem é que manda no meu corpo? Eu tenho o direito de realmente determinar o que eu quero fazer e eu levantar do local onde eu estou e conseguir fazer ou não. Então, essa busca por esse conhecimento nos proporciona a gerenciar as nossas emoções, a ter uma inteligência emocional para poder ter ações diferentes. Então, a gente vê transformação e vê as pessoas conseguir trabalhar de uma forma diferente. E às vezes a gente limita os nossos resultados por aquilo que a gente aprendeu lá atrás. E muitas vezes, até na nossa infância, e que nós não temos mais lembrança, mas que está startado o tempo inteiro dentro da gente. Se eu pego uma gota da sua saliva, um fio de cabelo seu, uma pelezinha que solta, nesse seu DNA, a gente conseguiu decodificar e identificar todas as suas características estão ali. Mas como é que aquela célula sabe que nesse local ela tem que ser tecido, nesse local ela tem que ser cabelo, nesse local ela tem que ser saliva? Como que isso tudo é estruturado? Isso não é um acaso. Isso é uma inteligência muito grande por detrás. O teu corpo ele é programado, tem uma inteligência interna dentro dele, que, por exemplo, o que você tem que fazer para o seu coração bater? Nada. O que é que você tem que fazer para que o seu organismo esteja funcionando, seu sangue circulando, seus rins filtrando, fazendo todo o processo? Existe uma inteligência, existe algo por detrás. Você faz um simples corte na pele. Você vai ali, faz a higienização externa, tudo bem. Só que internamente, é como se você tivesse N robozinhos trabalhando em cima daquela pele para reconstruir, para fazer as camadas, para refazer. Estava tudo ali normal. De repente, só de ter um corte, já começa a trabalhar. Então, assim, existe uma inteligência muito grande por detrás. E a inteligência, ela não vem do acaso. A inteligência, ela é uma sabedoria. Sabedoria é algo que é capaz de criar, desenvolver. Então, assim, quem nos desenvolveu, não tem como você falar assim, muitos cientistas entram num campo de pesquisas com bases, né? Que a ciência busca o materialismo comprovado, só que chega num ponto que não tem como você explicar. E essas pessoas começam a ver que existe algo além da nossa matéria. Começam a ver que existe algo que orquestrou e que gerencia isso tudo. Então, alguns aceitam revelar isso, outros não. E eu sou daqueles que, quanto mais eu busco a ciência, quanto mais eu vejo ali por detrás uma sabedoria divina, uma sabedoria muito séria, muito precisa, que nos faz conseguir desenvolver e crescer. Então, esse olhar, esse atento de buscar o conhecimento, a cada vez mais que eu me aproximo de buscar o que é verdade, mais eu estou próximo de uma fonte criadora, mais eu estou próximo de uma sabedoria que é além da matéria física nossa, que é além do nosso conhecimento. A gente não é capaz de lidar com toda sabedoria. Tanto é que a filosofia em si, a filosofia ela não trabalha com a verdade, ela busca a verdade, porque a verdade ela não se muda, né? A verdade é uma coisa que, o que é verdade, pronto, acabou. Só que a gente não tem conhecimento de toda a verdade, então nós trabalhamos com a busca da verdade. Há uns anos atrás, a gente achava que a Terra era o centro do universo. Então, aquilo ali era o conhecimento, era verdade para todo mundo, há um sentido lei, mas não era verdade, era apenas um conhecimento. Quando a gente foi buscar a verdade, peraí, a Terra não é o centro do universo, e nem existe só o nosso sistema solar, então existe outras galáxias, outros processos. Então, quando a gente vai ampliando o horizonte, a ciência é ampliar aquilo que a gente ainda não vê, a gente começa a ver uma estrutura muito maior do que a gente está vivendo hoje, muito mais complexa e muito mais sábia do que o nosso próprio conhecimento. Tanto é que os filósofos não acreditam que tem a busca, né, pelo logos, a busca pelo conhecimento, mas acredita-se que a gente nunca vai ver toda a verdade, porque nós somos humanos e falho. E algo falho não tem a condição de ver toda a complexidade que a beleza tem dentro da perfeição. O que é certo 100%, nós não estamos em busca, mas o certo mesmo, nós não temos, eu acredito, uma mente capaz de conseguir compreender tudo isso. Nós temos limitações por sermos imperfeitos, vamos dizer algo nesse sentido. E quantas vezes esses projetos que nós construímos, que nós arquitetamos, que a gente coloca numa folha, coloca na mente, independente do que seja, né? Coloca em nosso cérebro, eles não são arquitetados, não são construídos, finalizados, e a gente começa a terceirizar a culpa disso. É comum, eu acho muito engraçado a nossa limitação, assim, quando as coisas acontecem e não dão certo, a gente usa aquele dilema, era porque tinha que ser assim. Então, as coisas só acontecem do jeito que tem que ser, e não adiantava porque não ia dar certo mesmo, não deu certo porque não era para ser. Só que essa questão, quando a gente se apega a ela,
Quando a gente se apega a ela, na realidade, nós estamos simplesmente terceirizando os nossos resultados para uma força externa. E não é aí. Os nossos resultados, cara, eu falo o seguinte, o fato de eu pegar essa caneta e estar girando ela aqui agora, não é porque alguém está mandando, é porque eu estou dando esse comando para o meu corpo. Então, essa individualidade que cada um tem de poder tomar as decisões, nos faz com que a gente consiga realmente reger a nossa vida. Mas se eu orquestro um processo e eu não consigo colocar em prática, aí quando eu faço a busca interior, o autoconhecimento, eu começo a compreender que muitos desses pontos falhos estão ligados às minhas, o que a gente fala, às nossas crenças limitantes. Porque se eu consigo colocar aquilo ali em prática, eu vou ter que dar um outro salto na minha vida. E aí eu vou ter que deixar coisas para trás que inconscientemente eu não quero deixar. Olha que loucura. Teve um caso recentemente que o problema, a pessoa sempre recorria num problema financeiro, recorria num problema financeiro. De tempo em tempo, totalmente atolada em dívida e falência. Qual que era o intuito inconsciente desse processo? A forma que ele cresceu, a forma que se desenvolveu, via sempre sendo o pai como existente apenas para pagar a conta. E toda vez que esse adulto falia, quem o socorria financeiramente era o pai. Quando a gente faz um autoconhecimento, a gente começa a ver que existia uma criança interna que a busca pelo pai fazia um adulto se ferrar, falir, passar por dificuldade financeira, para que aquela imagem paterna reaparecesse e ele tivesse, de alguma maneira, aquele preenchimento daquele sentimento que estava em busca constantemente. De tanto em tanto tempo, a pessoa vai repetindo, porque quando começa a sentir aquela necessidade daquele padrão, nós mesmos, ferramos a nossa vida para conseguir realizar aquilo que a gente, às vezes, mais teme viver. Porque uma diferença é o seguinte, a gente não consegue, a gente não vive o que a gente quer, a gente vive o que a gente acredita que a gente vai viver. E aí, conscientemente, você orquestrou uma estrutura profissional, beleza, uma estrutura de vida, um arquiteto ali que vai, um projeto que vai funcionar, beleza. Só que, emocionalmente, qual que é a minha confiança sobre aquele projeto? Emocionalmente, qual que é a confiança que eu tenho que aquele processo vai me levar a um resultado que eu realmente quero? E é nessa hora que a gente consegue validar e ver como a nossa vida funciona. Se você for ver, todos os seus medos, eles são meios que auto-realizáveis. Tudo que você teme, você atrai. Tudo que você teme, você acaba vivenciando. Em todas as áreas da nossa vida. O que a gente mais teme, você pode ver que as suas maiores dores passadas, elas estão ligadas justamente com seus medos. Justamente com aquilo que você não queria viver. Por quê? Quando eu tenho medo porque eu sei que eu vou acabar vivendo aquilo. Que é o nosso, hoje, problema com ansiedade de grandes pessoas. Tem. Uma criança, hoje a gente fala um pouco mais, às vezes a televisão acaba passando isso, mas uma criança, ela tem medo de choque até tomar um choque. Uma criança, enquanto ela não toma um choque, ela não sabe o que ela não tem medo. A partir do momento que ela toma o primeiro choque, tudo que está ligado ao aparelho eletrônico, que conecta com aquela informação, às vezes ela toma um choque com um prego na tomada, ou uma chave de fenda na tomada, um exemplo. Só que depois, ela olha um liquidificador, ela olha um aparelho eletrônico e aquilo ali tem energia ligada, vamos dizer, alguma coisa, aquilo ali com ela já tem o bloqueio, já tem a questão do medo. Ou seja, o medo foi chave de fenda e tomada. Só que tomada, eletricidade. Tudo que tem eletricidade passa a gerar para ela o sintoma de medo. Então, quantas vezes a gente acha que a gente tem medo que são inconscientes, na realidade, os nossos medos, ele tem uma consciência em algo que a gente já viveu. Porque se a gente não viveu, se é algo que a gente não conhece, nós não temos medo. Você pode ver que, às vezes, em algumas culturas diferentes, você tem criança brincando com cobras. E a gente olha aquilo ali, a gente até assusta, a gente repunia, a gente fala, peraí, como é que um adulto tem coragem de deixar uma criança brincar com cobra? Porque na nossa cultura, isso é impossível, não pode acontecer. Na cultura deles, você vê, às vezes, as crianças brincando literalmente com uma serpente. E tá tudo certo para eles. Tá tudo, por quê? Tá dentro da cultura deles. Mas no nosso intelecto, naquele aprendizado, entre histórias infantil, entre o que os pais falaram, entre o que a gente viu em filme, aquilo ali foi gerando todas aquelas estruturas que nos bloqueiam. Então, o medo, eu não sei qual é a origem do meu medo. Por quê? Não buscou. Porque quando a gente começa a fazer uma análise, fazer esse autoconhecimento, a gente consegue estruturar realmente qual que é a origem do nosso medo. Porque todo medo ele tem uma origem. Todo medo, ele tem já um aprendizado, ele tem uma crença interna para sustentar ele. Nossos medos são sustentados por crenças, por aquilo que a gente sabe que vai ver. E toda crença, ela é autorrealizável. Todo sentimento que eu acredito, eu acabo me conectando. Porque nós, assim, olha que loucura. Às vezes, quando você troca de carro, vamos supor que você pegou o carro branco, modelo X.
A partir do momento que você comprou o carro branco modelo X, quando você sai na rua, qual a quantidade de carro branco que aparece? Parece que todo mundo está de carro branco. Ou a maioria dos carros é daquele modelo X. Por quê? Passou por minha parte consciente. Porque essa máquina perfeita que nós temos aqui, que funciona muito bem, ela recebe 1001 informação. Nesse exato momento aqui, a gente está falando e você não percebe, mas o seu pé está aí, a partir do momento que eu falei no pé, opa, dedão direito, ele começa a existir, você começa a ver se ele está aconchegado, se ele não está. Só o fato da gente falar, ele passou a estar presente. Só que a sua mente inconsciente estava tendo conexão, porque senão o dedo já estava perdendo a vida dele. Então, ela está em conexão, nossa mente inconsciente, com todo o nosso corpo, com a temperatura do ar, com o barulho do ar-condicionado, com o latido do cachorro, só que às vezes a gente não está percebendo isso tudo, mas o nosso inconsciente está. E o nosso inconsciente, ele trabalha tudo como se fosse tempo presente. Os nossos medos, não existe, aconteceu quando eu tinha 1 ano de idade, 2 anos de idade. Não tem tempo no nosso mente inconsciente. Então, do fato que se eu pedir para você lembrar da sua primeira bicicleta, isso pode ter passado 10, 20, 30 anos, e você tem uma sensação que essa bicicleta é como se fosse ontem. É aquele amigo distante que você não vê há 5, 6 anos, e quando você vê, fala, gente, parece que eu vi ele semana passada, não tem esse tempo. Porque os nossos sentimentos, eles não estão apoiados por tempo. E essa estrutura nos faz, às vezes, ainda olhar, vamos pôr um exemplo aqui, algumas pessoas têm medo de barata, com aquela informação lá de quando tinha 6, 7 meses de idade, que a avó, o pai ou a mãe falavam, a barata vai comer seu dedo. A barata vai roer sua boca. Então, aquela mensagem lá que já passou, às vezes, 30 anos, para a nossa mente inconsciente não existe tempo. Ela existe somente presente. Todos os seus sentimentos, toda a sua raiva, todo o seu amor, ele não tem noção de tempo. Ele é aquele momento aqui e agora. E esse momento aqui e agora faz com que, assim, tudo que você sente, para que essa mão movimente aqui, existe um comando para fazer isso aqui. Já viu quando você leva um medo, um barulho, automaticamente sua mão resfria, seu rosto fica mais branco, você fica com o estômago frio? O que está acontecendo? Uma reação química. Foi passado um comando, perigo, medo, o que eu tenho que fazer? Ou bater ou correr. Então, para isso, o sangue ele é direcionado das nossas vísceras para a musculatura, para que eu tenha a agilidade de correr. Tanto é que faz um barulho e você sai correndo. Puf! Aquilo ali é o quê? Sistema de defesa, somente te protegendo. Aí você para lá na frente e olha, peraí, era um galho, era alguém me cumprimentando, que barulho foi aquele que aconteceu? Aí, quando o seu consciente toma conta da situação, ele começa a validar e te dá uma nova percepção. Então, mas até então, quando a nossa mente emocional toma conta do nosso ser, nós não temos noção de tempo, nós não temos limite, a gente simplesmente reage. E através de quê? Através de uma química que é produzida pelas nossas emoções. Então, tudo que você sente está mergulhando em química dentro de você. E essa química ou faz com que o seu corpo vai dar certo, ou que você abaixa. Então, igual um comentário, você falando assim, que você não é muito de parar por causa de um problema, você sempre vai buscando uma solução. O que acontece? O jeito que você pensa molda o teu corpo. Então, o que eu gosto do autoconhecimento, da desenvolver a inteligência emocional é justamente, peraí, o que eu sinto, se eu começo a interpretar, eu começo a estruturar, eu começo a ter um padrão de vida diferente, eu começo a ter um pouco mais, porque essa estrutura que a gente está falando aqui é de uma coisa simples, só que isso é em tudo que a gente faz, cara. Todas as nossas ações, tudo aquilo que se conecta no dia, nós temos mais ou menos 70 mil pensamentos em um único dia. E cada pensamento que me conecta a um sentimento consciente ou inconsciente faz com que o meu corpo produza uma química. Aí tem um dia que você trabalhou normal, viveu normal e você está esgotado no final do dia. Por quê? Qual foi a química produzida durante o dia? Quais foram os pensamentos que predominaram? Às vezes eu trabalhei pouco, mas eu fiquei o dia inteiro remoendo, tipo um gato, né? Ele fica ruminando aquela situação. Então, é como se fosse aquele pensamento fosse ruminando a gente o dia inteiro. Só que a cada ruminada, ele está gastando um tipo de energia e produzindo um tipo de química dentro do meu corpo. E quando a gente tem esse pensamento, esse sentimento que produz essa química, a química ela é distribuída por todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo. Então, todas as células recebem. Mas é uma química que me eleva ou uma química que me rebaixa? Então, eu chego no final do dia, estou esgotado e não trabalhei tanto, mas como é que meus pensamentos trabalharam naquele dia? E aí, quando a gente começa a estruturar e ter esse conhecimento, eu começo a ter uma prévia e consigo melhor conduzir a minha vida. Consigo melhor estruturar para que eu tenha resultados mais precisos, para que eu tenha uma qualidade de vida com melhor, com menos desgaste emocional, com menos problema. E às vezes, que a gente comenta de uma fruta, de algo que nos traz uma emoção, isso é uma fala, isso é uma música, isso é uma página, porque a nossa mente, ela capta tudo isso, cara, muito rápido.
São 400 mil bytes que a gente recebe todo mês. Só que a gente só tem consciência de 2 mil bytes. Há a diferença entre o que a nossa mente inconsciente está pegando e aquilo que a gente realmente está interpretando. Então, a fruta X está conectada com tanta coisa que eu não vejo. Mas conscientemente, porque eu gosto. Só que inconscientemente, toda essa conexão está despejando uma química emocional no meu corpo. E a gente é movido por química, por vitaminas. Então, quando a gente consegue compreender isso, melhor fica a vida. Então, e tudo isso é em base nas nossas crenças. E o que acontece? A gente vai dormir, teoricamente a gente descansa, deveria acordar energizado. Mas se eu estou acordando mal, eu tenho algumas coisas que tem que estar acontecendo. Peraí, pode ser coisa física, porque nós estamos a conexão, nós temos, igual por exemplo, o meu estágio emocional não é só o que eu penso. O meu estágio emocional vem do ambiente que eu estou vivendo, e além do ambiente que eu estou vivendo, vem também daquilo que eu me alimento. Porque como para mim produzir as minhas ações eu necessito de uma química, se eu não tenho os nutrientes que produzem aquele tipo de hormônio, aquele tipo de química, se eu estou em falta, é onde muitas pessoas hoje estão com depressão, e em alguns casos é apenas a questão de uma flora intestinal. Tem pessoas sendo tratadas com depressão a partir de reposição de bactérias. Porque se eu não consigo extrair um tipo de nutriente específico, o meu corpo não consegue produzir um tipo de produto, tipo hormônio de serotonina, e eu não consigo encontrar bem-estar nas coisas que eu faço. Então, a gente eleva uma série de conjuntos. Eu tenho que olhar o ambiente que eu estou vivendo, eu tenho que olhar quais são as minhas nutrições e o que é que eu estou interpretando do que eu estou vivendo. O que está acontecendo, que a gente fala dentro da nossa mente, não do cérebro, porque o cérebro é físico. O cérebro é só impulsos elétricos. Mas o que gerencia isso, o que domina os nossos pensamentos, que domina aquilo que a gente sente, que é a nossa mente, que é aquela parte imortal da gente, vamos dizer assim, aquilo que vai perpetuar, aquilo que realmente a gente sente está na mente e não no cérebro. Então, essa estrutura, quando a gente consegue controlar, não é controlar, quando a gente consegue compreender o funcionamento dela, nos dá uma liberdade para construir uma vida que vale a pena ser vivida. A estrutura, essa questão, às vezes, de a gente não ir além das crenças da gente, e só tem um negócio. Se a crença é algo que eu aprendo, se hoje eu não conseguiria ter além, quando eu aprendo algo novo, eu posso ir um pouco mais além. Então, quando você busca um aprendizado em melhorar em uma área, teoricamente, se você se esforçar, você vai conseguir produzir resultados diferentes. Um exemplo, eu sou péssimo no futebol. Pensa num cara ruim para jogar uma bola. Terrível. Mas se de repente eu focar e quiser brincar, é um caso, eu tenho um menino de 10 anos e meu filho é apaixonado por bola. Então eu tive que começar a chutar a bola para ele. E ficou muito fácil, quem gostava de ficar no gol, e para mim jogar pro gol, quem não sabe jogar, era uma beleza, né? Ele pegava todas. E aos poucos, da gente brincando, hoje já está dando mais trabalho para ele. Ou seja, mesmo eu não me estruturando tanto, não buscando, a repetição e conectar um pouco mais, está aprimorando um pouco mais. Lógico, estou longe, mas se de repente eu me dedicar e quiser, eu posso virar um jogador um pouco melhor do que eu sou hoje. Não vou dizer o melhor, mas o melhor do que eu sou hoje, a cada aprendizado e a cada esforço, eu consigo me tornar. O problema é que às vezes eu quero, então vamos supor que eu decido jogar bola, então eu quero ser melhor que o Cristiano Ronaldo. Ferrou. Existe uma distância imensa. E por que a gente fracassa geralmente nos nossos projetos? É por isso. É porque quando eu decido, um exemplo, virar o jogador, eu miro no Cristiano Ronaldo, a caminhada até chegar lá é imensa. Mas se eu começo a observar que essa caminhada é referente, como é que eu jogava semana passada? Peraí, e no ano passado, como é que era a minha posição, como é que eu trabalhava, como é que eu fazia essa ação? Quando eu começo a comparar com o meu processo evolutivo, isso me dá uma crença. Peraí, se eu tive um progresso, significa que eu aprendi algo. Se eu aprendi algo, significa que eu sou capaz de exercitar e fazer algo melhor. Se eu fiz isso uma vez, eu posso repetir. E isso está me produzindo uma química que me levanta e faz com que eu invista nessa nova profissão. Mas se quando eu começo uma nova profissão, eu já estou mirando no cara lá em cima, no Cristiano Ronaldo, e para mim chegar lá, tem uma eternidade, tem uma distância imensa, por mais que eu faça, por mais que eu evolua, alguma coisa, pequena que seja, perante ele é insignificante. Então, quando a gente começa a se comparar com as pessoas que estão muito distantes, isso me gera uma química que, peraí, eu não dou conta, eu não vou ser capaz, isso é impossível, eu não vou chegar lá, vai ter muito tempo. E assim por diante, eu deixo de fazer aquilo que eu estou fazendo, porque o foco passou a ser no outro e não em mim. Então, autoconhecimento é isso. Eu começar a validar o meu crescimento, não pelo outro, mas por mim mesmo. Porque aí a gente vê o quanto que a gente cresce em várias áreas. Que quando a gente se compara ao outro, a gente não sabe o que o outro viveu. A gente não sabe quanto tempo levou, qual foi a caminhada, qual foi a dedicação, qual que é a facilidade que ele já tinha para isso. Então, aí eu começo a me perder, mas eu conheço os meus dons, eu conheço o meu jeito, e eu consigo medir isso de uma forma mais precisa. Espera aí,
Em 1 ano, eu tive um progresso. Em 2 anos, eu posso ter um progresso melhor. Então, nesse processo, quando eu começo a validar o meu crescimento pessoal, eu consigo chegar em coisas grandiosas aí. Mas focando não mais no que o outro faz, mas sim naquilo que eu posso fazer. E dando o meu melhor. Porque se eu ficar naquela procrastinação de amanhã, eu falo que o dia da mentira não deveria ser 1º de abril, deveria ser 31 de dezembro, cara, que outro dia mentiroso. 31 de dezembro, todo mundo vira super-herói, todo mundo vai entrar na academia, todo mundo vai mudar a vida, o ano que vem vai ser tudo mágico. Não passa 3 semanas, não tem nada. Por quê? Ele sempre já começa a comparar com algo que está muito distante da realidade. E aí, quando a gente começa a pôr isso em projetos, se torna mais possível a gente construir algo que realmente seja estável e que a gente tenha a cada dia uma química produzida que nos eleva, que nos proporciona a chegar onde a gente pode chegar. E qual que é a vantagem de nadar contra... Qual que é a vantagem de nadar contra a maré? Para alguém que faz isso continuamente? Resistência. Te torna resistente. Te torna com uma musculatura forte de conseguir enfrentar grandes tempestades. Nadar contra a maré te fez exercer uma musculatura emocional de conseguir ultrapassar coisas que para alguns já teriam tirado a própria existência. Então, a sabedoria divina, a sabedoria do universo, nos proporciona exercitar isso continuamente. Então, o nadar contra a maré, que às vezes para a gente é esgotante, é um exercício. É um exercício diário para conseguir ser forte. Para ser forte. Para ser forte e conseguir muito mais além do que a gente está hoje. Muito mais além. Muito mais além mesmo. Porque a gente pode, como aquela imagem lá, a gente pode simplesmente levantar e arrastar a cadeira assim de onde é que tirar a corrente. Ou pisar em cima daquela cadeira e arrastar só a cordinha. Então, assim, tem N soluções.